Olá, bem-vindos ao primeiro podcast do Árvore do Futuro de 2021. Hoje nós estamos aqui com o professor Anselmo Heidrich. Ele é mestre em Geografia Humana pela USP, professor e coautor do livro Não Culpe o Capitalismo. E a gente vai falar hoje sobre como a vida ela melhorou, né, no nível global. A gente vai trazer alguns dados sobre isso, também vamos falar sobre o meio ambiente, naturalmente. E, professor, fica à vontade, pode dar um oi para o pessoal. Oi, tudo bem? Estou bastante contente de estar aqui sendo entrevistado pela Evelyn Lima. Eu já tive a oportunidade em outro podcast, né, junto com o Lucas Sampaio, ambos muito profissionais. Inclusive, o outro podcast, recomendo as pessoas assistirem no portal Libertário, que é sobre a questão do conservadorismo. Foi junto com outros dois colegas, né, o Paulo Cruz e o... Qual o nome do outro professor também? Francisco Ratzo. Francisco Ratzo, né? Desculpa, esqueci. Então mas basicamente foi um assunto mais sobre ideologias, né? Hoje a gente vai versar mais sobre a questão dos fatos. Isso. E a gente também está contente de receber o senhor aqui, né, para falar desse assunto. Uhum. Nós no Árvore do Futuro a gente está sempre se esforçando para trazer dados, né, sobre é, meio ambiente, sobre a saúde humana. E muitas pessoas elas preferem focar apenas no lado ruim da história, né? Mas a gente está sempre buscando trazer isso. Por isso que é importante hoje esse podcast com o senhor. E um exemplo, né, que a gente trouxe lá no Árvore é que as mortes de crianças antes dos 5 anos de idade, aqui no Brasil, elas caíram 93% entre 1950 e 2019, né? Isso com base nos dados do World in Data. E a gente também está sempre trazendo também dados sobre o meio ambiente, né? Como, por exemplo, a redução das áreas de pasto, né? Que diminuíram quase um Chile desde 2000, né? Isso até, na verdade, até 2000, né? Entre 1961 e 2000, no caso. E, professor, por que a gente conseguiu tantos avanços, né, tanto na saúde humana como no meio ambiente nos últimos anos? Bom, na questão da saúde humana é mais fácil responder, né? A questão da prevenção, da medicina preventiva. E a medicina preventiva é basicamente vacina. Vacina e também saneamento básico, embora nesse quesito, particularmente, o Brasil ainda deixe muito a desejar, né? Mas a medicina preventiva, com base na vacinação, fez com que ocorresse um avanço mundial nos índices de saúde pública, né? E aí vem uma perguntinha meio irônica, né? Será que se houvesse o mesmo questionamento que temos hoje sobre as vacinas naquela época, nós teríamos avançado tanto na saúde pública, principalmente diminuindo a mortalidade infantil? Isso é verdade. E desculpa, a questão do meio ambiente que tu perguntaste, né? A questão do meio ambiente ela é um pouco mais controversa, né? Eu acho assim que em termos gerais a percepção que se tem dos problemas ambientais sem dúvida aumentou, né? Sem dúvida nós nos tornamos mais preocupados com a questão ambiental. Aí eu acho que tem duas questões que tem que separar, né? O ambientalismo como um movimento, né? E o tratamento dos impactos ambientais. Vamos chamar isso de gestão ambiental, por falta de uma expressão melhor. Então, o ambientalismo como uma percepção global de que o meio ambiente é importante, tem pessoas que procuram pensá-lo de um modo racional, objetivo, científico, e tu tem, evidentemente, as pessoas mais empolgadas, mais passionais, mais emotivas no trato da questão. A gente poderia chamar isso de modo, entre aspas, como uma nova religião, né? De um modo bem dogmático. O mundo está piorando, né? A deusa Gaia, ou seja, o meio ambiente como um todo, visto como uma divindade, ele vai se vingar, etc. Volta e meia, quando se lê comentários, e não só comentários de redes sociais, mas também de alguns teóricos do meio ambiente, principalmente os mais populares, vem, vez que outro, uma ideia dessas. E não é ideia assim de pessoas com pouco poder, não. Nós chegamos a ter aí um ministro do meio ambiente no Brasil, né? O Lutzenberger, que é um ecologista, era um ecologista do Rio Grande do Sul, já falecido, e ele tinha essa visão do globo terrestre como um organismo. Isso é uma visão mais
ideológica. Nós temos, por exemplo, um tipo de visão não, um tipo de ação que é pautada no que eu chamei de gestão ambiental, né? Então, no caso, por exemplo, vamos supor, dar um exemplo prático, tem a água de uma cidade com mau cheiro. A água de uma determinada cidade está com mau cheiro. Porto Alegre. Aconteceu recentemente, alguns anos atrás. Cerca de 2 milhões de pessoas, toda a água que saía da torneira dos porto-alegrenses estava fedida, né? E, pô, como é que se resolve isso, né? Se fez uma análise dos principais fontes de dejetos químicos na área da bacia que levava água para o reservatório de água da cidade, da metrópole de Porto Alegre, se fez um mapeamento dessas plantas industriais que estavam por ali e se fez uma verificação em loco, coletando amostras de todas essas plantas dessas fábricas. Feitas as análises de laboratório, se detectou aonde estava o problema, né? Se vai lá, daí entra o Ministério Público, aí entra a parte legal, jurídica do negócio, quem está trabalhando junto, inclusive eles têm a sua equipe técnico-científica, né? Que é composta de biólogo, geólogo, dependendo do tipo de problema, arquiteto, urbanista, de engenheiros de vários tipos. E aí, feita essa análise, aí se parte para a parte jurídica. O problema é que muitas vezes a remediação do problema se baseia simplesmente numa multa. Por que eu digo simplesmente? Porque como esses recursos vão ser aplicados? Eles vão ser aplicados de alguma forma que reverta o problema ambiental? Muitas vezes não. Por quê? Ou por falta de coordenação ou por falta de tecnologia disponível. Na maior parte dos casos, essa tecnologia existe, entendeu? Ela vai implicar num certo custo. A questão é que existe parte daquele pessoal que pensa de um modo mais apaixonado, mais ideológico, a visão de que quem polui, quem impacta o meio ambiente é sempre um bandido, um criminoso. Embora o que muitas vezes a pessoa faça seja configurado como um crime ambiental, o cara não é um bandido no sentido popular do termo. Às vezes é uma pessoa que ignora o método correto de produzir e, portanto, ela impacta o meio ambiente de um modo negativo. E se ela soubesse de antemão, principalmente sendo um empresário, obviamente que ela faria diferente. Por quê? Ela não prejudicaria a sua imagem, a imagem da sua empresa, né? Então, muitas vezes a questão ambiental ela está tão imbuída de uma carga emotiva que as pessoas querem culpar alguém. Elas querem achar um culpado. E às vezes se trata de uma falta de entendimento de como realizar as coisas, entendeu? Respondendo mais objetivamente a tua questão sobre melhorou a questão ambiental, eu não me lembro se perguntou especificamente do Brasil ou do mundo. Uhum. Agora, não me lembro se... Pode comentar o que o senhor preferir, na verdade. Eu citei um exemplo que foi mais global, né? Eu vou até corrigir, porque eu falei que era até 2000, mas na verdade foi a partir de 2000 até 2016, né? As áreas de pasto, por exemplo, elas tiveram uma queda de 74 milhões de hectares, sendo que o nosso consumo de carne não diminuiu, nem o nosso consumo de leite. Então, são dados que chamam a atenção, né, desse avanço. Mas essa redução também aconteceu no Brasil também. Bom, a questão das áreas de pasto no Brasil, tu está me citando esses dados, eu não tenho eles de cabeça, mas o que eu posso dizer a esse respeito é que, embora tu tenha um incremento da produção por hectare, isso significa uma produção mais intensa, mais intensiva, que tira a necessidade de desmatamento para novas áreas, a forma de incorporação do território, principalmente no arco da Amazônia, antes de chegar na área central da Amazônia, ali no norte do Mato Grosso, do Tocantins, sudoeste do Pará, ainda é o desmatamento e a implantação de pasto. Por que se faz isso desse modo? Aí que está. Aí nós vamos entrar na questão da racionalidade da lei. Porque se eu, na área rural, produzo 5 anos numa determinada área, eu posso requerer o título de propriedade dela, o famoso uso capião.
Então, essa é uma lei que implica numa irracionalidade do ponto de vista ambiental. E qual é o tipo de produção, qual é o tipo de produção racional que vai me garantir o título de propriedade daquela terra? Simplesmente tirar a biomassa e colocar pasto para gado, isso é um modo mais fácil, por isso ele ainda é adotado, entendeu? Agora, as áreas, provavelmente as áreas que são registradas como legais, já têm o título menos área, né? Porque é mais vantajoso. Quem vai incorporar a terra e conseguir título de propriedade para depois ficar com dinheiro físico, mas com capital na forma de terra, torna interessante desmatar e aplicar novos. O objetivo primordial aí não é a carne, não é a produção de proteína animal. O objetivo primordial aí se torna terras para ampliar o capital de estoque na forma de propriedade rural. Isso é uma coisa, né? Agora, quando a gente fala sobre o meio ambiente melhorar, o trato com o meio ambiente melhorar no mundo, tem que segmentar essa questão. Segmentar os itens dessa questão. A gente pode falar sobre a questão da poluição atmosférica, sobre a poluição marinha e vários outros ambientes. Um deles que me atrai mais, que é essa questão da biomassa, da vegetação, em termos de vegetação superior, que são as florestas, elas aumentaram no mundo. E aumentaram no mundo graças ao reflorestamento feito em 2 países, Índia e China, né? Faz alguns anos já que eles se notabilizaram com isso. E isso tem um pouco a ver com a questão do protocolo de Kyoto, né? O protocolo de Kyoto, realizado no Japão, ele por conta da teoria do aquecimento global, que muitos contestam, que não se trata de um fenômeno real, mas independente de acreditar ou não no aquecimento global sendo impulsionado por relação humana, o fato é que as medições da NASA comprovam que há um aquecimento da média térmica global. Se isso é natural, ou é humano, ou é uma forma, ou tem causa híbrida, tanto humana quanto natural, é uma questão que não vou entrar aqui, até por falta de competência. Mas o fato é que, em decorrência disso, foram feitos acordos para um desenvolvimento ambientalmente mais limpo. Como é que isso se processa? Como tu não consegue mudar a matriz energética de repente no mundo, substituindo tudo que é combustível fóssil, principalmente o carvão mineral, que é o mais poluidor, por fontes mais limpas, por quê? Porque nem todos os países do mundo têm essa disponibilidade e não existe uma matriz que substitua todos eles de repente. O que se faz então? Os países que necessitam poluir mais por conta da sua maior produção, eles compram cotas dos países que crescem menos economicamente. Então, vamos supor aqui, fazendo um paralelo, né? O Brasil ele está, vamos supor, estagnado economicamente. Ele tem a Amazônia. Aí ele chega para um país como a Alemanha, que está com crescimento, agora não por causa da pandemia, mas estava com crescimento em alta. Chega para um país como a Austrália, ou como, vamos supor, um outro país de alto crescimento, né? A própria China, e diz assim, ó, eu vendo minha cota de poluição para vocês, porque eu sei que eu não vou crescer tanto a minha economia, então não vou poluir tanto quanto eu tenho na minha cota. Então, vendo 25% do que eu posso poluir para vocês. Então, vocês têm direito a poluir. Daí é feito um cálculo, né? Obviamente que é inserido proporcionalmente para a economia deles, não vai dar 25% de cada um, mas vai dar alguma coisa a mais. E daí eles podem crescer mais e poluir mais. Isso que o Brasil poluiria fica a cargo deles. E o que o Brasil ganharia com isso? Ganharia crédito, dinheiro. Esse dinheiro ele deve ser utilizado em atividades sustentáveis, como, por exemplo, o reflorestamento. Vários países que fizeram isso, países da Europa Oriental, etc. E tal. Tem países que fazem normalmente isso para obtenção de madeira, e aí é o caso da China, principalmente, né? O refloresta para obter madeira. Então, muitos ecologistas radicais, talvez ecologista não seja a palavra, não seja o termo correto, muitos ambientalistas radicais dizem assim, mas o plantio de pinos
E eucalipto, em grandes áreas, não é uma floresta, porque não tem um ecossistema complexo delas. Eles estão certos nisso, mas é que daí a gente está comparando alhos com bugalhos. Ao chamar uma floresta de eucalipto de floresta, eu não estou tratando ela como o que ela é verdadeiramente. O que ela é? Ela é uma área como se fosse uma agricultura. Da mesma forma que uma extensão de cana-de-açúcar, ou um arrozal, ou trigo, seja lá o que for, não é uma floresta, uma extensão enorme, uma fazenda de eucalipto ou de pinos não é uma floresta. O objetivo daquilo não é recriar um ecossistema complexo. O objetivo daquilo é ter madeira para não ter que cortar o arco da Amazônia, para não ter a área fronteiriça da Amazônia, onde existe o avanço da fronteira agrícola, para não ter que desmatar a Mata Atlântica. Então, por isso que se tem essas fazendas de eucalipto e pinos. Então, nesse sentido da preservação de florestas e do avanço das florestas de eucalipto e pinos para fins industriais, indústria madeireira, há um avanço mundial. O problema, como quase tudo, se relaciona à maior pobreza, né? Então, se a gente observar, por exemplo, países mais pobres do globo, que estão na África subsaariana, o sul do Saara, e alguns no Sudeste Asiático, eles têm grandes extensões de florestas. E nesses países, o desmatamento se torna uma fonte de renda para as populações mais pobres. Assim como em grande parte a população migra do centro-sul do Brasil para a Amazônia. O que é um erro muito grande dizer assim, o grande capital destrói a Amazônia. Não é o grande capital. São as pessoas de classe média baixa ou de classe baixa que vão para lá e vêm nessa atividade rudimentar herdada da nossa tradição indígena, tem que ser explicado isso, né? De pôr a mata abaixo, tirar fogo, formar uma base de humus ali e plantar em cima, ou seja, uma das atividades mais predatórias. Claro que quando tu tinha uma população pequena, na época da colonização, de indígenas, isso não causava grande impacto ambiental. Mas hoje em dia, que nós somos 214 milhões de habitantes no Brasil, uma pequena parcela disso, alguns milhões fazendo isso em torno da Amazônia, é um grande impacto ambiental. Então, nós temos que ter formas mais inteligentes de grande capital para explorar a Amazônia. É o contrário. A salvação para áreas como a Amazônia não está no afastamento do grande capital, está na maior presença dele. O senhor estava falando, né, sobre essa questão do reflorestamento com eucalipto e tudo mais, né? É o que acontece aqui, onde eu moro, em Açailândia, no Maranhão. É uma área que originalmente é a Amazônia, né? Mas quando a pessoa vai chegando em Açailândia, ela vem, por exemplo, de Imperatriz para cá, ela só vê eucalipto, né? É a vegetação que a pessoa vai ver, ou pasto. E eu também fiz o curso técnico em meio ambiente, né? Junto do meu ensino médio. E os meus professores, eu tinha professores que diziam que aquilo era o falso verde, né? Enfim, porque o eucalipto ele suga muita água, né? Não era algo benéfico para a Amazônia. Tinha professores que diziam isso. Mas o senhor também citou essa vantagem, né, de evitar o desmatamento de novas áreas, correto? Foi isso mesmo? Porque a conexão Sim, caiu, exatamente. travou um pouco. Mas foi Eu isso, né? estava dizendo, sim, o que eu estava dizendo é que no caso da Amazônia, o que tende a melhorar a preservação dela e o uso mais inteligente é justamente a presença do grande capital, de grandes empresas. A forma com que pequenos produtores tratam a Amazônia é uma forma tradicional. E a forma tradicional ela era adequada para, não décadas atrás, para séculos atrás. Então, a população de 300 mil indígenas no Brasil, ou, digamos, a melhor das hipóteses, 1,5 milhão, uma pequena parte dispersa na Amazônia, não causava um grande impacto, como é hoje a situação de dezenas de milhões de habitantes. Entendeu? É uma questão de quantidade. É isso que as pessoas não entendem. Então, assim, se torna um problema hoje a questão da pandemia. Por quê? Tem a questão do novo vírus? Tem, mas é uma questão de quantidade. Tanto que tu vê países e cidades com muito mais dinheiro, mas sofrendo proporcionalmente muito mais, porque tem mais gente apinhada. Essa questão das grandes empresas. O meu pai, ele é motorista na área de extração de minério da Vale no Pará. Ele leva os trabalhadores, né, para aquelas áreas lá. E ele passa por reserva no trajeto. E aí ele falou que ele vê onça, que ele vê
que ele vê animais da Amazônia lá normalmente e tudo mais. E eu perguntei, né, como que era, se tinha alguém que tirava bicho lá, que caçava, alguém que ele conhecia que fazia isso e tudo mais. E ele falou que não, que lá é muito restrito eu posso falar, a vigilância, né? A vigilância é restrita nessa área, que é a empresa responsável, e que nem os caçadores eles não costumam ir até lá por causa disso. Ele até falou que se passar um bichinho, né, que seja inofensivo, né, na verdade, porque se for um bicho que é mais perigoso, eles não fazem isso. Na frente do ônibus, os motoristas costumam parar para colocar ele do outro lado, na mata e tudo mais, até para não correr o risco de atropelar o animal. E eu achei bem interessante quando eu estava conversando isso com meu pai, né? Porque a gente sabe, sim, que as empresas elas também desmatam muito. A gente tem também catástrofes ambientais, né? Por causa disso, como por exemplo em Mariana ou Brumadinho. Mas também tem esse lado de que elas acabam se comprometendo também a proteger o meio ambiente justamente para que elas possam explorar, né? Eu acho que uma coisa tem que ficar clara para a gente, né, quando analisa essas questões, sempre evitar o coletivismo metodológico. O que é o coletivismo metodológico? É a velha e boa generalização. Coletivismo metodológico é um jeito meio fresco de falar, mas é quando a gente, por exemplo, usa na ciência social categorias coletivas para explicar certos fenômenos. Por exemplo, classe social. Ou como já dizia um velho lá do século XIX, a classe social precisa adquirir consciência para si, aquele papo furado, né? Então, essa é uma maneira de pensar coletivista, entendeu? Então, quando a gente, por exemplo, coloca empresas no mesmo saco, tu coloca uma empresa responsável por uma tragédia como o Brumadinho no mesmo saco de uma Aracruz Celulose, que no sul da Bahia, um trabalho fantástico de utilização do meio ambiente produzindo eucalipto. Os empregados dessas empresas moram em vilas fornecidas pela empresa. Os filhos desses trabalhadores estudam em escolas construídas por essas empresas, um nível muito superior às escolas públicas da região. Então, quer dizer, a gente tem que tratar empresas como se fossem, não indivíduos, mas entidades separadas umas das outras, né? E ver o que cada uma faz. Né? A Vale, por exemplo, também é uma empresa, dependendo aonde ela atua, né, tu tem que ver a gestão que tem naquele lugar, entendeu? Por exemplo, tem a Exxon, foi a ExxonMobil, né, que causou aquele grande desastre, não, Exxon Valdez, causou aquele grande desastre de poluição na costa do Alasca, se não me engano, muitos anos atrás, né? Um petroleiro naufragou. A própria Petrobras, na Baía da Guanabara, eventualmente isso ocorre mesmo. A empresa tem que ser penalizada. Né? Ela tem que pagar uma multa, tem que ter termo de ajuste de conduta. Tem... Agora, a questão que eu chamei a atenção no início do nosso papo é tem que haver um desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico, para sanar certos problemas, às vezes ele está disponível, às vezes não está disponível. E algumas vezes que está disponível, ele tem um custo. Tem que ver se esse custo permite com que a empresa se adapte. E às vezes é questão de conhecimento do técnico que está envolvido. E para que às vezes o técnico ou a equipe técnica responsável seja melhor ou atue melhor, no ponto de vista de um libertário, bastaria o mercado pressionar. Só que às vezes a gente sabe que o mercado ele leva tempo. Né? O mercado ele pressionou, certo que Chernobyl aconteceu em pleno socialismo soviético, né? Mas outras empresas de energia nuclear, como foi no Japão, Fukushima, como foi em 1979 nos Estados Unidos, em Three Miles Island, entendeu? Que teve vazamento radioativo. Quando acontecem esses casos, o mercado dá tempo de se adaptar e exigir das empresas, então não basta isso. Tem que ter fiscalização governamental também. Né? E essa fiscalização governamental ela também tem que pressionar, na medida do possível, essa adequação tecnológica e, se possível, um aprimoramento tecnológico. É muito teórico e
e otimista isso que eu estou dizendo, mas às vezes é isso que acontece mesmo, sabe? Às vezes é isso mesmo que acontece. Às vezes tem empresas que elas estão sofrendo um processo criminal, né? E dependendo do técnico ali, ele consegue resolver o problema e tirar o processo das costas da empresa por uma questão de adequação tecnológica, entendeu? Às vezes também campanha de informação, né? Por exemplo, muitas desses grandes frigoríficos, eles trabalham com tudo terceirizado. Tem um cara que fornece carne de porco para ele. E às vezes o cara que fornece carne de porco, ele tem uma propriedade pequena e ele faz o chiqueiro onde ele cria os porcos meio que próximo ao rio. E os dejetos orgânicos, as fezes dos animais, acabam indo para o rio, né? E se ele não tem preservado uma certa margem do rio com mata ciliar, né, a capacidade do rio ser poluído vai ser maior, porque esses detritos, para explicar o que eu estou falando, né, a mata ciliar, a floresta em torno do rio, ela funciona meio como os cílios dos nossos olhos, né? Se tu não tem os cílios dos olhos, é mais fácil tu machucar teus olhos com poeira, com detritos no ar, não é? Então, a mata ciliar em torno do rio, aquela florestinha que tem na margem, ou floresta galeria, como algum chão, ela funciona meio como um retentor. E as árvores, com suas raízes, absorvem boa parte daqueles detritos. Tu que fez técnico em meio ambiente, para ti isso é banal, mas tem gente que quando a gente fala assim, eles não, talvez nunca tenham ouvido falar, né? Então, é bom fazer um parênteses. Então, o que acontece? Às vezes esse cara que cria porco, ele está com o chiqueiro dele muito perto do rio e não tem a mata ciliar. Aí chega ali um promotor, ou alguém que denuncia o cara, em vez de atingir aquele pequeno produtor, ele usa o pequeno produtor para atingir a empresa. Existe uma sanha também, uma sanha de alguns operadores do direito. Eu quero punir aquela empresa. Por que eu quero punir aquela empresa? Porque ela tem muito dinheiro. Eu quero me promover sendo o cara do Ministério Público que botou aquela empresa XYZ no tal. Existe isso também. Não era mais fácil fazer uma campanha entre aqueles produtores? Era. Daí entramos na questão da prevenção. Isso é feito? Dizem que é feito. A questão é como é feito. E às vezes tem cara que é malandro mesmo. Tem cara que diz, ninguém está me vendo aqui, na minha propriedadezinha isolada, ninguém vai vir me encher o saco, eu vou fazer do jeito que eu quero. Isso também. Então, também tem todas as medidas governamentais a promoção de prevenção e tu tem que ter também a repressão, né? E a questão aí da propriedade que polui o rio, né? Uma coisa que tem que ficar clara para muitos de nós, não se trata simplesmente de algo que o sujeito faz na propriedade dele e fica na propriedade dele. Porque se fosse assim, não seria um problema. O fulano de tal ele tem uma propriedade muito pequena, ele quer tirar toda a mata-galeria do rio que passa nela, beleza, ele tem direito a fazer isso. Se o problema que ele gera ficasse na sua propriedade, moralmente eu não veria problema. Só que na verdade não é assim, né? O rio que está na propriedade dele se conecta a um outro rio, que se conecta a um outro rio, e faz parte de uma grande bacia hidrográfica. Se todos os proprietários fizerem isso, ou pelo menos boa parte deles, vai ter um problema sério nas águas que a população vai beber, sem falar na poluição e outros produtos químicos que, porventura, vão se encontrar nele, causando grande mal à saúde pública. Então, é justo eu pagar por um problema que um sujeito que está lá simplesmente não quis fazer um método preventivo. Chegamos no mesmo caso análogo da situação da vacinação hoje em dia. É a mesma coisa. O sujeito tem direito a não se vacinar, não estamos falando de lei aqui. Vamos pensar em termos bem abstratos. Teoricamente, sim, ele faz o que quer com a vida dele, beleza? Seria muito fácil pensarmos assim se o que ele está fazendo para ele não chegasse até nós. Ou a algum de nós, ou aos nossos filhos, ou aos nossos pais, principalmente, que são um grupo de risco. Então o problema é mais complexo, entendeu? Daí o Estado ele tem que atuar. E como é que ele atua? Colocando vacinação obrigatória. Ou no caso do meio ambiente mais exterior, né, colocando certas normas de adequação. Quando a gente fala em vacinação obrigatória, os libertários em geral se horrorizam. Mas o cabelo em pé. O cara vai vir na minha casa me obrigar a me segurar a revolta da vacina? Não, não é isso.
Só que assim como tu tem, entre aspas, o livre-arbítrio de não se vacinar, o Estado ele tem a obrigação, então, de aplicar certas sanções. Portanto, vai matricular teu filho na escola, ele não está vacinado? Peraí, olha aqui, ó, carteirinha de vacinação? Não. Então, nós vamos priorizar a vaga para quem tem. Aí tá, o Brasil tem um acordo, vai emitir um passaporte brasileiro para o cara visitar o Reino Unido. O Reino Unido está sofrendo aí com uma segunda onda, com uma mutação do vírus. Certo? O próprio governo conservador do Boris Johnson era contra fazer lockdown. Está fazendo aí um segundo ou terceiro, não sei. Acho que até o terceiro. E aí o Brasil bota para lá um brasileiro que não se vacinou. É justo isso com o povo inglês, o povo britânico? Entendeu? A questão é muito mais complexa. Então, por exemplo, é justo o cara que ele tem um rio que passa na propriedade dele e simplesmente deixar ao Deus dará a poluição da sua produção de suínos chegar no rio, descer o rio abaixo, poluindo a água que outros vão beber, é uma questão para se levar em consideração. E é isso aí um pensamento que eu vejo como falho em muitos que defendem a liberdade. Eles defendem a liberdade sem pensar nos seus deveres. É aquela velha questão, né? Mas queria falar sobre o Hans Hollein, né? Isso, a gente tá publicando uma série, né, do livro Factfulness do Hans Rosling, e a gente tá publicando os 10 instintos. A gente chegou a publicar até o sétimo, que são os instintos que ele diz que fazem a gente não perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente acaba tendo uma visão distorcida da realidade, como, por exemplo, o instinto da negatividade, que nos torna mais pessimistas, ou de linha reta, quando a gente acha que uma tendência que aconteceu aqui ela vai continuar se repetindo indefinidamente, né, como se fosse realmente uma linha reta, e são os instintos da desinformação que ele diz. E aí a gente também viu, né, um exemplo disso. Ele cita, por exemplo, o DDT, né, que é aquele pesticida muito polêmico, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo do DDT, mas ele até fala assim que as pesquisas, as últimas pesquisas, né, elas mostram que o DDT ele é moderadamente nocivo à saúde humana. Então ele pode ser usado de uma maneira correta, em níveis seguros. Ele até fala que em locais onde a gente tem muito mosquito da malária, em campos de refugiados, onde esses mosquitos aparecem e tem aquela grande aglomeração de pessoas, eles são uma forma, o DDT é uma forma, né, muito eficaz de proteger a saúde humana, né, se ele for usado corretamente. E aí, sim, a gente tá publicando sobre isso, e tem uma coisa que ele fala que eu queria saber a sua opinião, já que o senhor é da geografia, né? Ele fala sobre o conceito de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, que para ele é um conceito que já está ultrapassado, e aí ele sugere falar sobre 4 níveis de renda, nível 1, 2, 3 e 4, né? Sendo que o 4 é o mais alto. Eu gostaria de saber, né, como que o senhor vê essa questão, se essa divisão realmente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, né, ela já está ultrapassada, ou se a gente ainda poderia continuar utilizando, o que que o senhor pensa sobre isso? Não, concordo totalmente. Na verdade, até tem um outro episódio do meu canal de podcast, né? É homônimo, é o meu nome, Anselmo Raides, no Anchor, no aplicativo Anchor, né? Depois eu te passo o link desse aí, que eu falo sobre essa questão da nova regionalização do mundo, né? Baseada principalmente num artigo de um colega meu, Fernando Rafael Erro de Lima. Ele tem um artigo falando sobre essa questão da classificação mundial. Na verdade, por comodismo a gente acaba utilizando, mas é uma classificação extremamente falha, né? Mais falha que ultrapassada, porque na verdade é o seguinte, se tu pegar genericamente países em desenvolvimento, o que costuma se chamar de país subdesenvolvido, por exemplo, principalmente na África subsaariana, de qual país nós estamos falando? Tu tem a Etiópia, que está em franco processo de desenvolvimento graças ao capital chinês, e tu tem uma Somália dividida por clãs do lado, praticamente em guerra civil, ou sob tensão. Tu tem um país como Angola, mesma situação, um crescimento econômico super rápido. Vários países na África estão assim em processo com o PIB aumentando.
Agora, é aquela questão, o desenvolvimento não é igual para todo mundo, não obedece uma regionalização, né? Ele se dá em polos e isso gera uma desigualdade interna muito grande. Então, passa um aspecto de ainda ter muita pobreza. O que passa um aspecto? Isso é muito importante observar. E aí a gente chega na questão da classificação ultrapassada. Porque sempre que tu tem uma região que ela polariza o crescimento, por exemplo, dentro da Nigéria, tu tem polos de desenvolvimento, principalmente no sudeste, numa região chamada Biafra, por conta do petróleo. Em Angola também e tal. Ele atrai populações pobres do próprio país e de países vizinhos. Então, um observador externo chegaria lá e diria: nossa, a pobreza está aumentando. É a primeira coisa que tu observa. Porque, na verdade, essa pobreza já estava ali. Ela estava diluída naquele território. Né? Uma vez que tu vê ela concentrada devido à polarização do crescimento, a impressão que dá é paradoxal. Pô, está enriquecendo, mas está aumentando a pobreza? E não é. Então, por isso que às vezes tu usa estatística, o número, daí chega um estudante de humanas, estou denegrindo a imagem, né, mas a gente sabe que tem, né, e diz assim: ah, vocês só se preocupam com o número, tratam as pessoas como número, não estão vendo o drama das pessoas. Não, estão vendo o drama das pessoas. Mas para ser justo com todas as pessoas, eu tenho que quantificar o problema. Se eu vou contar o caso particular de cada um, vou levar séculos, não dá. É banal dizer uma coisa dessa, mas tem que falar isso porque tem gente que não entende. Uma vez eu fui um debate no Instituto Federal aqui de Santa Catarina e uma moça largou isso na minha cara, né, de que eu tratava as pessoas como número, mas como é que eu vou falar das pessoas todas sem quantificar a situação? Voltando aqui à questão. Então, quando tu mostra que tem esse desenvolvimento polarizado, tu tem que observar uma desigualdade crescente, porém, aquela base mais pobre, tempos atrás, ela era miserável. Então, aumenta a pobreza relativa, a pobreza em relação aos que cresceram mais. Mas essa pobreza relativa, ela é mais rica do que era antes, muitas vezes em situação de miséria, de paupérrimo mesmo, com mal ter o que se alimentar, e hoje em dia tem que se alimentar, embora ainda não tenha todos os confortos e comodidades de uma vida moderna, urbana, etc. É a mesma coisa quando a gente fala em aumento da pobreza nos Estados Unidos. Tem pobreza relativa. Agora, se tu pegar o aumento dessa pobreza, que se deve principalmente à grande massa migratória que o país absorve todos os anos, de mais de 1 milhão de pessoas, e comparar essa população com seus países de origem, principalmente a América Central e México, vai ver que eles enriqueceram. Então, o salvadorenho que foi para os Estados Unidos, o nicaragüense, o guatemalteco, o mexicano que foi para os Estados Unidos, ele está mais rico do que estava antes. Então, o conceito que muitas vezes o socialista, a mentalidade de esquerda, ela não entende é que ela foca na desigualdade, mas ela esquece um conceito mais importante para entender a riqueza: a mobilidade social. Então, isso é verdade. O que acontece? Então, hoje em dia, dá para falar em país em desenvolvimento como um estágio intermediário, um país subdesenvolvido e um país desenvolvido? Não, mas é uma generalização muito pobre. Então, por exemplo, pega o Brasil, quinto maior país do mundo, quinta maior população do mundo. Tem muito mais diferença regional do que desigualdade de classe em si. Né? Muito mais diferença regional do que desigualdade de classe. Então, por exemplo, às vezes tu tem um sujeito que mora numa favela na cidade de São Paulo, mas é capaz dele ter uma renda média, renda familiar, desculpe, superior a certos indivíduos de classe média baixa de estados mais pobres do Brasil. Entendeu? Porque há migração. A migração não ocorre por acaso. As pessoas não são burras. Obviamente que a primeira vez que um indivíduo migra, ele até pode dar um tiro no escuro, mas depois ele passa informação para os seus conterrâneos que acabam seguindo o exemplo dele. Então, por exemplo, esses 4 níveis de renda que o Rosling, estou pronunciando correto, ele classifica, são muito mais apurados do que a classificação em 3 níveis muito pobres. Né? Evidentemente que tu tem países muito pobres, como Serra Leoa na África, a própria Somália, mas tu tem países intermediários na África
eles estão num ritmo de crescimento superior a certos países latino-americanos. A região mais estagnada do mundo hoje é a própria América Latina. E tu vê que isso tem muito a ver com uma percepção ideológica do mundo e uma postura de elites políticas, seja de direita, de esquerda, como queira chamar, mas que tem um modus operandi muito parecido, né? A gente está aí com um exemplo claro no Brasil, com o atual governo federal, que tem posturas e modus operandi muito parecido com outros governos do qual ele antagonizava, né? E um caso aí tem a dinâmica que aconteceu na Ásia. Eu já vi mapa em livro de geografia dividindo o mundo de uma forma mais grosseira que essa de primeiro, de desenvolvido, subdesenvolvido e desenvolvimento, muito mais grosseira. Eles usam em muitos livros de geografia uma divisão chamada Norte-Sul, para designar os países do norte, ricos, desenvolvidos, e os países do sul, pobres. E é uma divisão tão absurda que o próprio norte-sul faz uma curva. Faz uma curva para quê? Para englobar a Austrália e Nova Zelândia como ricos, mas que estão no hemisfério sul. Aí coloca a Península Coreana toda no subdesenvolvido. Meu Deus, coloca a Coreia do Sul como subdesenvolvido. Aí pega todo o espaço da ex-União Soviética, tem países ali que têm nível de desenvolvimento IDH baixo, né? Tajiquistão, coloca todo como norte rico. Pega a China, tem pelo menos hoje uns 40% a 50% do seu território em franco desenvolvimento com padrão de vida elevado. Algum tempo atrás eu dizia que era 30%, mas realmente eles cresceram muito. Coloca toda a China como subdesenvolvida. Então, assim, agora pega o Chile e a Argentina, que apesar da pauperização da Argentina, eles têm um nível social em determinados pontos, como escolarização, saúde pública, melhor do que outros países, né, melhor que a média brasileira. O Chile, apesar de toda a crise social que eles enfrentaram, eles têm um nível de IDH muito superior ao nosso, coloca tudo como subdesenvolvido. Ou seja, esse tipo de classificação é feita por quê? No caso essa do Norte-Sul. É feita porque se tu não encaixar essa divisão do espaço geográfico mundial, global, nesta dicotomia entre rico versus pobre, tu não consegue explicar o mundo sob a lente teórica do marxismo. A lente teórica do marxismo, ela se baseia, toda ela, num jogo de soma zero, como uma gangorra. Para alguém ficar rico, alguém tem que ficar pobre. Alguém fica rico, alguém sobe para outro descer. Essa é a lógica interna do marxismo. Claro que com muito mais detalhamento teórico, mas basicamente é isso. Então, se tu não dividir o mundo em dois polos antagônicos, tu não explica de acordo com o marxismo. Né? Daí tu pega, de acordo com depois da Segunda Guerra Mundial, uma visão mais leninista, nacionalista, tu divide em três blocos. Né? O mundo desenvolvido capitalista versus o mundo socialista versus o mundo pobre e subdesenvolvido e capitalista. Veja bem que não admite-se aí a visão de um mundo socialista pobre, em parte porque se desconhecia. Boa parte das informações ainda eram ocultadas. E depois, mesmo quando passou a ser conhecido, se manteve essa visão, não admitiu o socialismo, ou boa parte dele, a maior parte dele, como um mundo pobre. Né? Basta ver os indicadores sociais. Então, essa visão do Rosen aí, ela é muito mais apurada, muito mais apurada. E eu diria, assim, com um grande exercício de sem me ater a dados aqui, tá? Em regiões, por exemplo, em países muito extensos, como o próprio Estados Unidos da América são, o Canadá também, mas o Canadá tem uma população muito pequena, né? Mas, por exemplo, que tu tem uma grande extensão territorial, no caso dos Estados Unidos, tu tem diferentes níveis, como se fossem vários países dentro de um só. E claro que tu tem ali, por exemplo, a região do sul, sudoeste, né? Que vai ali da Califórnia até o Texas, tu ainda tem populações muito mais pobres ali do que a média mais ao norte, mas tu tem uma área muito dinâmica. E essa área aí foi a que foi responsável pelo enriquecimento dos Estados Unidos alguns anos atrás, o chamado Sun Belt, né, o cinturão do sol ali. Enquanto que o Manufacturing Belt, que é o nordeste industrial, mais empobrecido. E essa região mais empobrecida do nordeste dos Estados Unidos foi, em grande parte, responsável pelos votos e pela guinada
da opção política entre o Obama e o Trump, ou seja, é o operário industrial das indústrias do Nordeste dos Estados Unidos descontente com a sua situação de empobrecimento, com a sua visão simplista do mundo, para me basear naquilo que está falando do Hans Rosling, né? Uma visão de preconceito, achando que todo o seu declínio econômico deve ao enriquecimento de outras regiões do globo. E, no fundo, mesmo que seja um país capitalista, e mesmo que ele seja contra a China, e mesmo que ele seja contra o comunismo, etc. e tal, da boca para fora, isso é uma visão de mundo do próprio adepto, do próprio eleitor do Donald Trump, uma visão de mundo marxista. Então, no Nordeste dos Estados Unidos, no Ohio, ou sei lá onde que o parta, eu estou empobrecendo, o chinês está enriquecendo. É uma visão de mundo de jogo soma zero. E, na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Muitos dos capitais das empresas que estão na China hoje em dia são capitais oriundos dos Estados Unidos da América, né? Então, sim, é uma visão extremamente simples de que a Ásia enriqueceu por causa do empobrecimento, o leste asiático enriqueceu por causa do empobrecimento da América anglo-saxônica. É uma bobagem isso, uma grande bobagem. E um dado interessante, né, conforme essa própria divisão do Rosling, né, dos 4 níveis de renda, e aí eu vou enfatizar, né, para quem está ouvindo a gente não está familiarizado com eles, eles são em ordem crescente, né, então o 1 é o nível mais baixo de renda, vai aumentando até chegar no 4. E o Brasil, até 2016, né, que foi quando o Factfulness foi lançado, se não me engano, é isso mesmo, ele estava principalmente nos níveis 2 e 3 de renda. Então, o Brasil, a população brasileira, ela estava no meio, né? E eu digo estava, eu acho que ainda deve estar, mas é porque a gente teve um aumento da extrema pobreza nos últimos anos, né? Isso foi aumentando aí 2017, 2018, 2019, né? Segundo o IBGE, as pessoas que estão na extrema pobreza aumentaram, mas ainda não são também não são ainda a maior parte da população, né? Então, a gente ainda pode dizer que o Brasil ele está no meio. E a gente sempre vê falar isso justamente nas escolas, né? Que a gente tem uma desigualdade social muito grande, mas a gente não ouve falar também que a vida das pessoas ela está melhorando com a mesma enfatização, né? Que a gente vê esse lado negativo, né? Que é isso que você falou, porque não cabe nessa interpretação marxista do mundo, né? Se quiser, eu tenho uns dados aqui que eu coletei, só para falar disso aqui, né? Por exemplo, em 1900, 80% da população mundial era analfabeta. Em 2014, só 15%. Claro que muitos vão questionar a qualidade dessa alfabetização, mas, assim, impressionante o declínio quantitativo. Igualdade de gênero, né, ou sexual, como quiserem chamar, tanto faz. Qual o percentual de mulheres detinham o mesmo nível de ensino dos homens, né? Economias avançadas, aí Europa Ocidental, por exemplo, né? Em 1900, tu tinha 85% das mulheres com o mesmo nível de ensino dos homens. Em 2010, mesma coisa, 100%. Europa Oriental, em 1900, era 90%, em 2010, 100%. América Latina, em 1900, cerca de metade das mulheres apenas tinha o mesmo nível de ensino formal dos homens. Hoje em dia, praticamente 100%. Eu, como professor, eu tenho visto ao longo dos anos muito mais mulheres estudando, principalmente à noite, do que homens. Oriente Próximo e Norte da África, né, aí sim a coisa ainda não está 100%. Em 1900 eram 30% e hoje em dia são 90%. Cresce muito, né? Mas é que a gente tem que lembrar que o Oriente Próximo tem países mais ocidentalizados, como a Turquia, como o Líbano, entendeu? O próprio Israel está aí, o Egito. Ásia-Pacífico era 15% em 1900 e hoje em dia 90%. África subsaariana era 10% e hoje em dia 80%. Ou seja, assim, se tu observar, né, tu não tem no mundo país que se desenvolveu em educação em massa. E essa eu vejo que é uma grande falha na argumentação dos nossos conservadores, né? Eles não dão a devida ênfase a isso. Eles falam assim: na minha época a educação era melhor. Sim, mas na tua época quantos por cento tinham acesso à educação? Poderia ser melhor, eu concordo que era melhor, até porque os professores eram muito mais bem pagos. Mas
quantos por cento tinham acesso à educação? Tá? Aí tu tem a visão socialista, que diz assim, não, educação pública e gratuita para todo mundo, sem se perguntar sobre o nível da educação. Inclusive, muitas vezes, simplesmente empurrando o sujeito para frente e passar de qualquer jeito, e eu falo isso com propriedade, porque eu sei como é que funciona, a chamada progressão continuada, né? E o indivíduo só fica realmente se ele faltar mais de 20% do ano letivo e se não atingir o desempenho mínimo em 3 matérias. Ou seja, o cara pode ir mal em português e matemática e se passou 1/4 do ano fora da sala de aula, ele continua no ano seguinte. É um absurdo isso. Né? Então, quer dizer, tu tem uma visão de esquerda que não se importa muito com a qualidade desse ensino, tanto que aprova esse tipo de legislação, e tem uma visão de direita, simplesmente saudosista, achando que no regime militar era muito melhor, tanto que nós temos hoje em dia um quadro herdado desse ensino de 30 anos do regime militar. Era tão bom, por que não melhorou a qualidade, a nossa base educacional? Então, na verdade, tu tem ilhas de excelência no Brasil. Né? Os institutos federais, por exemplo, são ilhas de excelência. Seria um exemplo do que o ensino público deveria ser. Né? Podemos criticar alguma questão pedagógica aqui e ali, mas, de modo geral, boa parte dos alunos que passam em universidades e vêm de escolas públicas vêm dos institutos federais. E algumas escolas particulares, né? Não todas. Né? Eu estudei no federal também. Imagino, né? Eu tive aqui contato com o pessoal do Instituto Federal aqui de Santa Catarina. Tinha alunos muito bons. Aluno que hoje está fazendo engenharia, economia, os caras são bons mesmo. E eles tiveram uma base boa. E aí o problema do conservadorismo brasileiro, mudando um pouquinho de assunto, é que ele enfatiza na questão ideológica. Eu sei que a questão ideológica é um problema sério. Eu sei disso. Mas não é a maioria. A maioria do professor que chega ali para dar português, dar matemática, ele pode ter uma visão, uma orientação de esquerda, mas a matéria ele dá com propriedade. Porque esses alunos que eu tive contato com eles não tinham essa visão de esquerda, e eles tiveram conteúdo suficiente para passar nos vestibulares. Poderia ser melhor, tem coisas que a gente pode criticar, mas de modo geral a qualidade deles é muito boa. Né? E, sabe, daí tu vê aqui, a gente tem que imaginar o seguinte, a gente acha, muitos dos conservadores acham que no passado era bem melhor. Eu quero imaginar o que era a vida de um cidadão na década de 50, o que ele pensava do mundo. Observar a produção cultural daquela época, a produção cultural popular. Livros, gibis, filmes. Era fim do mundo, só que era o holocausto nuclear. Quando tinha muito filme de ficção científica, era sempre uma analogia com a invasão soviética, comunista. Ou seja, se tinha um temor constante disso. Hoje em dia nós temos um temor, depois que o temor do holocausto nuclear diminuiu, veio o temor da mudança climática. E hoje em dia é o temor da guerra biológica e química. E sempre tem um fantasma que ronda a percepção cultural do mundo. Não quer dizer que ele não seja real, né? Mas a partir disso a gente consegue entender a mentalidade de cada época, voltando para o passado e ver que naquela época também se devia dizer, na década de 50, antigamente era melhor. Assim como na década de 60, que foram anos muito conturbados no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que achava que antes era melhor. Os conservadores achavam que antes era melhor. Mesmo a minha geração, que veio dos anos 70, tá? Geração que hoje já está virando aí a terceira idade, quase 60 anos, eu tenho 55. A maior parte deles diz aí, vários colegas meus, na minha época que era bom, em alguns aspectos era melhor. Mas tu não conseguia ver a pobreza crescente nas periferias das metrópoles brasileiras, elas estavam mais afastadas. E elas foram chegando perto. Até porque as cidades foram crescendo. Então aí era para ter feito algum tipo de intervenção. Né? E não foi feito. Não foi feito. Intervenção que eu digo urbanística, de planejamento urbano mesmo, de moradia adequada e tal. Não foi feito. Em parte por causa do poder regulador do Estado, que não concede propriedade facilmente. Aí tu criou um gap, né? Tu criou áreas de exclusão, que são as favelas, as submoradias, onde o Estado não chega, aí se formou um Estado paralelo. A gente está vendo aqui, hoje em dia, isso aí é até um clichê falar,
Ele foi gestado nos anos 70, foi gestado em plena ditadura militar brasileira, entendeu? Pode-se dizer que as raízes burocráticas começaram com Getúlio Vargas, mas, pô, os militares brasileiros ficaram décadas no poder. E eles deixaram essa bomba social crescer. Ah, se fala muito do PT. Realmente, eu não tenho simpatia pelo que esse partido fez, mas ele pegou uma bomba em andamento. Não estou eximindo o Partido dos Trabalhadores da corrupção que ocorreu, muito pelo contrário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a corrupção que aconteceu, outra coisa é a bomba social que já vinha eclodindo, né? E hoje em dia, nesse contexto de ingovernabilidade que nós temos, só culpar o outro, com esse governo federal que está aí, o que acontece, né? Simplesmente não se faz um planejamento. A visão de curto prazo no Brasil, né? Ou seja, eu assumo o governo agora, eu tenho que resolver para 4 anos me reeleger. Veja bem, quando tem um governo como o da Angela Merkel na Alemanha, deixa claro desde o início, vai passar 5, 6, 7 anos tentando sustentar a economia da melhor forma, sabendo que ela vai estar em recessão. Isso aconteceu no governo de Helmut Kohl, entendeu? Nós vamos ter, com a unificação das Alemanhas, nós vamos passar 7 anos numa situação ruim, talvez depois dê uma pequena melhorada. E quando teve aquela crise da migração, por causa da guerra na Síria, na Alemanha, teve shows ao vivo, ou não, programa de TV, onde a Angela Merkel recusou bolsa de estudo para aluna refugiada na frente das câmeras. Ela não recusou, você não merece. Ela disse assim, eu gostaria de te dar, mas nós não temos para todo mundo. Isso na cara da menina. Horrível. Porque ela é uma líder eleita e reeleita. Por quê? O alemão insensível? Não, porque eles sabem que a realidade é essa, entendeu? O problema é que aqui é fácil a gente acreditar em promessas. É fácil acreditar em promessas, né? E se opta por um nacionalismo tosco. Então, o cara canta o hino, acha que hino na escola todo dia vai tornar o Brasil melhor. Se fosse assim, nós já teríamos um Brasil melhor. Nos próximos 20, 30 anos nesse modelo, né? Agora, o que me assusta é ver esse tipo de comportamento crescendo num dos países que é uma das maiores potências militares do planeta. Segunda maior potência nuclear do planeta, que são os Estados Unidos da América. Esse tipo de cultura política crescendo naquele país é que é assustador, entendeu? Então, realmente, se eu tenho uma visão negativa do mundo, é o que acontece nas áreas polo do planeta, entendeu? Quero estar errado. Uhum. Quero estar errado. O senhor citou vários problemas do Ocidente agora, né? Isso me lembrou o que o próprio livro Factfulness traz sobre a questão econômica. O Hans Rosling, ele projetou, e os outros autores, né, da família dele que escreveram o livro junto com ele, que em 2040, 60% dos consumidores do nível 4, né, que é o nível mais alto de renda, eles vão viver fora do Ocidente. Isso se as rendas asiáticas e africanas mantiverem a atual expansão. Então, a gente está vendo também essa mudança da economia global e a gente está vendo, finalmente, países pobres deixando a pobreza, né, se tornando mais produtivos. E eu estou achando bem interessante essas mudanças, né? Será que em 2040 a gente vai chegar nesse nível em que a maior parte dos ricos estarão fora do Ocidente? Eu não sei te dizer isso. Uma coisa é observar a tendência, mas uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Mesmo que nós tenhamos mais ricos fora do Ocidente, uns absolutos com certeza, porque a maior parte da população está lá. A China melhorar de nível significa que 1 quinto da população mundial está melhorando de nível, isso é uma coisa boa, independente do regime político ser ruim. Eu espero que um dia o Partido Comunista perca seu monopólio de poder. Eu espero que um dia o Partido Comunista deixe de existir. Eu espero que um dia o Partido Comunista Chinês seja tão deturpado nos seus princípios que ele tenha comunismo só no nome, talvez até o nome seja extinto, né? Isso é wishful thinking meu, né? Pensamento desejoso, uma tradução literal. É o que eu gostaria. Agora, o fato é que a percepção das pessoas sempre pode ter negatividade. Isso é humano. Isso é humano. Né? Aqui, ó, asseverar mais essa questão dos dados, né? Os índices de pobreza extrema, por exemplo, no mundo, olha só. América Latina em 1980, tá? Aquela vez tinha falado de 1900, que era bastante tempo. Em 1980, na América Latina, nós tínhamos 18% da população latino-americana vivendo com menos de 1,9 dólares por dia. É um índice aqui que se costuma utilizar para miséria, pobreza extrema,
de pobreza relativa. Hoje, em 2015, são 5% com menos de 1,9 dólares por dia. De 18, passamos para 5, né? Isso num prazo de 35 anos, né? 90, 2000, 35 anos, saímos de 18% da miséria para 5% na América Latina. Na Ásia Meridional, de 80 para 2015, 55 para 15%, ou seja, na Índia, né? Na Ásia Oriental e região do Pacífico, ou seja, China, 70% da extrema pobreza, hoje só 3%. 3%. A África subsaariana ainda está no declínio lento. 50%, mas cai um pouco. Né? Então, quer dizer, não tem como dizer que o mundo não melhorou. Né? E quando a gente fala de China, vamos parar para pensar que desde 2010 ela teve um crescimento, aqui, segundo os dados que eu estou lendo, de 86,9%. Né? Isso corresponde a 1% da população mundial. Ou seja, o mundo melhorou. Basicamente por causa desse país, mas não só ele. Né? Quer dizer, se pensar em 1800, século XVIII, a renda per capita não superava os 2.000 dólares em valores corrigidos por poder de compra atual. Tá? Claro que 2.000 dólares naquela época era muito dinheiro. Um valor corrigido por poder de compra atual, século XVIII, a renda per capita mundial era de 2.000. A partir do ano 2000, ela chegou a mais de 6.000 dólares. Então, quer dizer, houve enriquecimento. A percepção global é de que tem mais miséria. Né? Então, eu acho assim, ó, mudando um pouquinho de assunto, eu acho que boa parte da crise, que é uma crise de percepção, é uma crise urbana, porque cidades do interior de Santa Catarina, no Rio Grande do Professor, Sul, aqui na região que eu moro, travou sua imagem e seu áudio. Pode voltar um pouco a partir do momento que está falando sobre a crise, que é a crise de uma percepção, e aí depois disso a gente não conseguiu entender mais, porque travou tudo. Então, na verdade, eu acho que essa crise de percepção tem muito a ver com uma crise urbana. Como as pessoas estão vivendo mais próximas umas das outras, uma densidade demográfica maior, percebem mais os contrastes. Se tu for para o interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, vai ver que tem cidades mais homogêneas. E o que isso leva a crer? Parece que não tem pobre. Tem pobre. É capaz de um pobre no interior de Santa Catarina ser mais pobre do que um pobre, a pobreza média do interior, de uma cidade do interior de Santa Catarina, ser maior, um índice de pobreza maior do que o índice de pobreza numa capital, aqui em Florianópolis. No entanto, como existe uma maior homogeneidade, a percepção de pobreza não é tão grande, entendeu? Então, quer dizer, então tem que separar todo mundo. Não é que tem que separar todo mundo, mas uma coisa que eu acho é que o acesso à terra urbana ela é muito difícil, muito cara, muito onerosa. E não é só dinheiro que eu falo, é custo burocrático mesmo, tempo, taxas, processo. Aí o que acontece? Fica difícil fazer isso. As pessoas optam por uma decorrência natural, como é difícil. É o mercado paralelo. E o mercado paralelo está onde? Está nas favelas. Aconteceu um caso muito curioso aqui em Florianópolis ano passado. Teve muita gente que conseguiu um terreno para ocupar em função de deslizamentos de terra por causa da chuva na cidade de Florianópolis e em municípios do interior. Então eles tiveram uma ocupação. Eu não me lembro do nome dessa ocupação, né? Era algum nome desses de militante de esquerda, eu me esqueci. Beleza. Daí saiu na internet, pouco tempo depois, vende-se terreno nessa ocupação, é que eu me esqueci o nome. Né? Mas daí isso gerou uma polêmica toda, a mídia em cima. Então que a gente, com os cofres públicos, consegue terreno para esse povo, eles começam a comercializar a terra ali e tal. E daí foi lá agentes da prefeitura, de fiscalização, né, de órgãos públicos da prefeitura, a polícia militar, etc. E daí a polícia militar vai na frente, vai no interlocutor da prefeitura, aí o pessoal já escolado põe mulheres e crianças na frente, aí a polícia já fica distante para não ter nenhum tipo nenhum tipo de incidente grave.
e daí vai lá o cara da prefeitura conversar, aí chega um líder da comunidade local e fala, não, tudo bem, vocês não derrubam os barracos que têm mulheres e crianças dentro, tá? Não vão derrubar esses barracos que têm mulheres e crianças dentro. E daí, a mesma tática do MST. E daí que tá, daí essas pessoas saem e vai ali a prefeitura, a polícia militar fazer a outra tarefa dela e tal. Bom, vamos racionalizar aqui agora. Isso é uma coisa que sempre acontece. Por que agora se tornou polêmico? Aconteceu na internet. Mas isso sempre acontece. Eu morei 17 anos em São Paulo. Quando logo que o Maluf fez aquele Singapura lá, aquele projeto, boa parte das pessoas que era um projeto urbanístico para eles morarem nos edifícios e deixarem as favelas, boa parte vendia chaves do apartamento. Ora, isso é natural. Não se trata de uma corrupção. É natural. Eu tenho um patrimônio meu, eu vou querer vender para capitalizar. A não ser que eu tenha a minha moradia. E eu estou acostumado a morar em favela, e eu tenho ali meu carrinho para fazer, catar papelão, catar reciclado. Fica mais fácil. Se eu tenho um carrinho embaixo e moro no edifício lá em cima, eu não sei se vão roubar ali. O modo de vida da favela tem uma economia local que funciona naquela conformação urbana. Então, o cara num edifício, ele não tem um emprego urbano onde ele desce e vai trabalhar numa empresa, ele pode perder o patrimônio dele que está estacionado ali embaixo. Não funcionou Singapura direito, né? E se criou um mercado paralelo ali dentro. Já acontecia aqui em Florianópolis. Só que uma vez que saiu esse negócio de vender terreno em área de ocupação, só que uma vez que saiu na internet, criou-se uma polêmica. Entendeu? Agora, o que deveria ocorrer para evitar esse tipo de ação social e evitar esse tipo de situação complicada? Deveria-se ter acesso mais fácil à terra. Como é que se faz isso, entendeu? Como é que... Vamos pensar em termos de abrir uma empresa no Brasil. Quanto tempo leva para abrir uma empresa no Brasil? 57 dias? Quantos dias? Quantos dias leva para abrir uma empresa na Austrália? Cerca de 3 dias ou menos? É a mesma coisa. Para te regularizar a situação de posse para propriedade aqui, leva muito tempo. Leva muito tempo. Então, por que as pessoas optam? Já que vai custar muito dinheiro, é um processo complicado, eu vou ocupar. Ocupar, tomar posse, invadir, use o termo que quiser. Né? Vou usar ocupar, que é um termo mais neutro. Né? Posse é para quem é favorável, invasão para quem é contra. Tá? Então, vou ocupar. Tomar posse é melhor, é mais neutro. Né? Desculpe. Ocupar é de quem é favorável. Eu vou tomar posse. E daí, depois de 5 ou 7 anos, acho que é 7 anos, acho que é o IPTU urbano, e toma que não me lembro se é 7 ou 10 anos agora, aí eu vou ter o meu título de propriedade. Entendeu? Isso que acontece. Aí, esse mercado paralelo, muitas vezes não tem controle, não tem fiscalização, o indivíduo vende terreno para a população pobre, paga 1, 2, 3 prestações, depois não paga mais, aí o indivíduo que vendeu, que loteou, também não cumpre o que prometeu, e que forma um loteamento irregular, muitas vezes com aspectos de favelização. Aí esse contraste urbano se avoluma nas cidades brasileiras. Qual que é a conclusão que nós, de classe média alta, alguns e outros de classe alta, pegamos? A pobreza está crescendo. Percebeu? E é um problema de burocracia e de planejamento urbano. Que acaba afetando essa percepção, né, como você falou antes. Antes da gente terminar o podcast de hoje, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão do reflorestamento, né, e de soluções que seriam viáveis na sua visão, né, para que o Brasil ele conseguisse recuperar áreas verdes, né, a nossa natureza. Quais são assim as melhores estratégias que o senhor pensa que a gente poderia adotar para que isso acontecesse? Olha, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu já não acho que tem um modelo certo. Acho que tem que ter modelos, experimentações. Eu vou explicar. Qual que é o modelo certo para Porto Alegre? Talvez não seja o mesmo modelo para Florianópolis. Florianópolis, pela geografia dela, que é uma ilha alongada e tem muita montanha no interior, floresta da sua área, em área de preservação. Então ela tem bastante floresta.
Então, tu tem pouca área verde para a população usufruir, tu tem muita área verde preservada. Isso faz com que a percepção de muitas pessoas seja de ocupar o máximo de terra porque tem pouca terra pública. Então, aqui é muito comum a propriedade se estender até a calçada. Ou seja, os caras fazem cerca no meio-fio. E as pessoas andam na rua onde passam os carros, né? Então, é uma cultura local, entendeu? Pouca área pública. O que eu acho que Florianópolis deveria ter é mais área pública, praça, parques, né? E como fazer? Tem bastante extensão não ocupada da ilha, né? E que poderia ser construído. Mas isso implica numa visão da população e dos agentes imobiliários, incorporadores, perceberem isso como um ativo, como algo que traz lucro também. Lucro no sentido também de qualidade de vida, né? Eu pago mais por uma qualidade de vida melhor. Isso é um dos aspectos. Outro é que, por exemplo, tu tem áreas mais virgens, né? Falando em território nacional, no território continental, então tu tem a Amazônia, né? Eu falei bastante no início de desenvolvimento mais inteligente. É fácil falar em desenvolvimento mais inteligente, desenvolvimento sustentável. Mas o que é isso? Agora eu vou viajar completamente, tá? Vou falar assim sobre uma coisa assim que boa parte dos esquerdistas e direitistas vão me jogar uma cruz, entendeu? Eu vou falar de privilégios. Como é que a China cresceu a partir de 1976? Ela concedeu privilégios para algumas empresas estratégicas para ela. Trouxeram muito capital e tecnologia que ela incorporou depois. O 5G é uma amostra disso. Os chineses nada mais fizeram que os americanos sempre fizeram no passado. Os americanos também fizeram pirataria, também copiaram, clonaram tecnologia dos outros, como os britânicos. E depois, que estavam por cima da carne seca, vamos criar regras para isso não ocorrer. Sim, é estratégia. A China provavelmente vai fazer isso no futuro. Mas como é que a China fez? Ela criou zonas econômicas especiais no seu litoral, onde existiam subsídios fiscais, ou seja, impostos reduzidos ou zerados para a atração de empresas. De que modo nós poderíamos fazer isso na Amazônia? Competindo com a China? Não. Competindo com o Vietnã, com a Tailândia? Não. Mas usando a nossa vantagem comparativa. Qual é a vantagem comparativa ali? Biomassa. De que modo dá para explorar de modo sustentável aquela Amazônia? Indústria química e farmacológica, que são algumas das indústrias mais lucrativas do mundo. Ou seja, buscando pesquisas nos extratos vegetais da Amazônia, produzindo em loco, com facilidades para essas empresas exportarem. Daí vem o nacionalista burro dizer, e esse nacionalista burro encontra tanto no espectro tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda. É o argumento de que o estrangeiro vai ter tecnologia, nós não vamos ter nada. Burrice. As empresas multinacionais, elas não têm pátria. E elas não mandam a maior parte do seu capital para suas áreas sede, porque elas precisam manter essa periferia produzindo, né? Cerca de 6 a 7%, na melhor das hipóteses, vai para suas sedes. E o que é do lucro? O que acontece? Essas empresas, elas reinvestem no local. E com o tempo, elas usam mão de obra local. Claro que no início eles vão trazer os técnicos, engenheiros dos seus países de origem. Depois, com o tempo, esse material humano vai ser formado nos institutos de pesquisa e universidades locais, nos institutos federais locais, nos IFs, nas universidades federais. Agora tem uma coisa que é fundamental aí. Se não mudar, não vai funcionar a engrenagem. É mudar o caráter da patente industrial nas universidades. Se eu produzo uma tecnologia numa universidade pública, com quem que fica a patente? Segundo a lógica brasileira, com a Universidade Federal. Qual empresa do mundo que vai botar capital para caramba para dar patente para o governo brasileiro? Não existe. Nem em Nárnia isso. Nem em Nárnia. Nem na Terra do Nunca, entendeu? Não existe. Pegar, por exemplo, Coreia do Sul. Tem conjuntos habitacionais de estudantes que são mantidos pela Samsung, pela LG. Eles financiam o estudo da universidade. E é óbvio que a patente produzida vai ficar com eles. Óbvio que tem uma questão de interesse público, se os dados são relevantes para todos, né? Não seja uma tecnologia exclusiva para o mercado, né? Se trata de saúde pública, estratégia, desenvolvimento militar, aí o Estado também incorpora isso. Agora, por exemplo, rede de tela plana, celular com tecnologia mais avançada. A empresa está botando tecnologia aí,
é justo que ela fique com a patente disso. É óbvio que se chegar aqui uma Roche, uma Bayer, para produzir na Amazônia, em centros de pesquisa ali, indústrias ligadas a centros de pesquisa dentro da Amazônia, formando clusters, óbvio que ela vai ficar com a patente. Ah, mas e se produzir um medicamento para a saúde pública brasileira? Vai ser produzido aqui e vai ser mais barato aqui. Quantos por cento, em média, um medicamento genérico é mais barato do que um medicamento de marca? 30%, sei lá. Ou às vezes é mais, 50%. Entendeu? Tu reduzir tributos, der subsídios fiscais a essas empresas, vai ter esses produtos mais baratos aqui. Entendeu? Pode ter grandes atacadões, como, por exemplo, nós temos esses atacarejos no Brasil de sul a norte, só de medicamento, como tem nos Estados Unidos. Grandes supermercados só de remédio. Entendeu? E isso funciona como? Ah, mas então daí chega o liberal radical. Tem que fazer essa reforma tributária para todos. Cara, é o ideal, mas não é feito. Como não é feito, tu cria privilégios. Algumas empresas, porque tem a situação prévia e a situação posterior. Na situação posterior, tu tem algumas empresas que têm muito privilégio. Na situação prévia, que é que nós estamos, tu não tem nada. Então, por que tu não consegue atingir o ideal, tu não faz o bom? Esse que é o erro na mentalidade brasileira. O ideal tem o ideal, eu também gostaria do ideal, mas ele não é execuível agora. O que a gente faz? A gente faz algo bom. Atrai essas empresas, como a China atraiu, na Amazônia, com produção de tecnologia, principalmente para as indústrias farmacológicas e químicas, voltadas para a exploração da biomassa regional, né? Talvez isso dê um modelo tão certo que seja depois transferido para outras regiões brasileiras e para outros setores. Tomara que isso acontecesse, né? Entendeu? Mas primeiro tem que começar em algum lugar. E esse lugar, eu vejo que, por exemplo, a nossa grande vantagem é a Amazônia. Aí que tá. Daí chega o militar de alta patente brasileiro e fica invocadinho por quem está falando que aqui a gente destrói. Não é só, tem a questão da destruição de um patrimônio genético incomensurável que a gente nem tem noção da riqueza ainda, né? E tem a questão também do capital que está ali, que não está sendo aproveitado de um modo racional, né? E por que isso é importante? Porque no caso da indústria farmacológica, farmacêutica e química, para ela a riqueza é árvore em pé, né? Ah, mas e onde é que vai ficar o pobre nessa história? O pobre vai trabalhar nas áreas urbanas. Ele vai ganhar mais dinheiro trabalhando, cortando o jardim do cara, do gringo, e depois vai ser o próprio brasileiro, entendeu? Ou seja, tem que ter planejamento de cidades adequadas àquele meio ambiente, mas ele vai trabalhar ali, não no arco da Amazônia, na fronteira agrícola, botando a árvore para baixo, atirando fogo, para criar o boizinho dele, e depois vender uma carne magra lá sem fiscalização adequada, entendeu? Isso que acontece. Ou com madeira ilegal, né? Depois o Bolsonaro até quebrou a cara, acusou os países estrangeiros, óbvio, os países europeus, principalmente, de importar essa madeira nobre e ilegal, sendo que o maior mercado dela estava justamente doméstico dentro do Brasil, né? Ele tentou fazer típico dele, né? Acusar os outros. Depois teve que não voltou atrás porque não reconheceu o erro, né? Mas fingiu que não falou nada, né? Eu acho que existem formas de produção e outra coisa importante dentro da Amazônia, a indústria armamentista, né? Porque tu está numa área mais isolada. As indústrias armamentistas é mais interessante que elas fiquem afastadas, né? E não dentro de áreas mais centrais. Mas que forma de desenvolver a região? Turismo. Na época do FHC tinha um plano, olha só que loucura, um plano de unir a Foz do Prata, em Buenos Aires, até a bacia do Orinoco, lá na Venezuela. Subiria ali o rio Paraná, na Foz do Prata, na Argentina, chegaria até o Paraguai, o rio Paraguai, no Pantanal brasileiro. Aí seria feito um canal ligando a bacia amazônica. Aí tu desceria um rio ali, se não me engano é o Rio Madeira, até o Amazonas, subiria o Rio Negro e do Negro seria feito um outro canal até o Orinoco, na Venezuela. Ou seja, imagina o pacote turístico da capital do tango até o Caribe, ou vice-versa, passando na maior parte do território brasileiro.
Imagina a rede de hoteleiro ali dentro, resorts ali dentro. Assim, a perda que nós temos com potencial turístico também é uma coisa assim absurda, entendeu? Boa parte desses fundos de pensão de velhinho que está só cuidando da aposentadoria nos Estados Unidos, na Europa ou Japão, estaria sendo gasto também para eles virem aqui gastar esse dinheiro. Bom, possibilidades tem, né? Mas não é só uma questão de vontade política, como se diz, é percepção, né? Percepção e planejamento. É que, claro, para uma China, de certo modo, era fácil fazer isso porque existe um governo autoritário centralizador. No caso do Brasil, teria que ter iniciativas regionais, descentralizadas. Aí uma cidade vê como a outra está indo e tenta copiar, uma espécie de competição regional. Assim eu consigo ver, entendeu? De outra forma, eu consigo ver cidades em disputa, regiões em disputa, estados em disputa. Deu certo esse modelo lá em São Paulo, vamos tentar aplicar aqui. Mas nossas características são diferentes, então se adapta, ou se cria um novo, etc. Obrigada, professor. Gostaria de deixar alguma mensagem final antes da gente encerrar sobre esse assunto de meio ambiente, saúde humana, enfim. Olha, tem 2 livros que eu me lembro agora, tem mais, mas 2 livros eu acho muito bons a esse respeito. Um está do teu lado aí, O Novo Iluminismo, do Steven Pinker, que trata bem dessa questão, né? Está aí do teu ladinho. Uhum. Ele é muito bom nessa questão. Tem um outro anterior dele que chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que é nessa linha aí de mostrar como o mundo melhorou. E tem um livro mais antigo aqui, que é o... Consegue ver? O Ambientalismo Cético, desse autor aqui, o nome está pequeno, Bjorn Lomborg. Ele é um professor de estatística dinamarquês. Ele mostra, comparando dados, aqui tudo são notas, são milhares de notas de pesquisa, muitas delas disponíveis online, que ele mostra como o trato com relação ao meio ambiente melhorou no mundo. Só que tem uma frase dele que perpassa todo o livro, é assim, ó: nós estamos longe do ideal, mas estamos melhor do que imaginamos. Perpassa todo o livro dele. Então, é uma coisa assim que não é para te ficar, se largar nas cordas, ou te atirar na rede e pensar, tá tudo bem, o mundo melhorou. Não é essa a postura. Mas a postura negativista, ela tem um feedback que te torna mais negativista e desesperançoso. A palavra certa é nihilista. Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada e principalmente não é a realidade, né? A realidade não é o mundo de Poliana, onde tudo é bonito, céu azul, tudo tranquilo. Ainda existem muitas guerras, existe muita tortura, existe muita miséria. Porém, felizmente, é menor em termos proporcionais do que era no passado. Estamos longe do ideal, mas estamos melhor do que imaginamos. É basicamente isso. É isso. E agradecer a vocês, principalmente a ti, por ter me convidado. De nada, a gente agradece a sua presença. Aqui travou de novo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora sim, né? A gente que agradece a sua presença, viu? E também agradecemos a todos os ouvintes aí do Árvore do Futuro que ficaram com a gente até o final. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tudo bom. Tudo de bom.